A gente precisa cada vez mais de pedagogos Sim, especializados, sim, né, psicólogos especializados e que as equipes, né, multidisciplinares conheçam um pouco mais sobre esse sim, assunto, entendam mais o que é o espectro autista e essas questões também neurodivergentes, né? Porque sim. isso é bom a gente estar falando sobre isso e a gente está caminhando para o final. Mas eu queria que você pudesse, se você pudesse dar um conselho para os gestores de educação corporativa, para os analistas, pensando que você tem pedagogos, administradores e engenheiros também, né? Sim. Profissionais de diferentes áreas lidando com a questão da educação corporativa. Se você tivesse que dar um conselho para eles, vamos pensar assim, você pensasse em 3 dicas que você desse para eles, quais seriam essas 3 dicas? Além da procura do aprender, né? Que é muito importante, esse vai ser um plus. É, a escuta ativa. Você está num espaço de liderança, requer que você tenha uma escuta ativa dos seus ecossistemas presentes, né? Então, é ter essa escuta, mas também trabalhar o seu olhar sensível. De você conseguir olhar para quem está ali, naquela prática com você, né? É ter esse olhar de entender o outro, entender as suas demandas, e eu acho que isso leva para um caminho muito humanizador, né? Então, humanizar e humanizar de um contexto individual para o social. Acho que a gente tem que começar por esse parâmetro, porque olhando para um espaço macro, né, enquanto sociedade, nossa sociedade ainda está tendo que aprender muitas coisas. Né? Ela está tendo que derrubar muitas barreiras de atitudes, de preconceitos. Então, para o gestor, ele tem que se aprofundar no humano. Né? Então, acho que quando você olha para esses espaços com atenção, com uma literatura abrangente, que fale sobre essa diversidade de pessoas, né? Porque até mesmo dentro das diferenças existem semelhanças. Isso é uma das frases que eu mais cultuo, assim, na minha prática, porque apesar das diferenças, a gente também vai encontrar semelhanças. Ninguém é tão diferente, tão perfeito, que a gente não se assemelhe em alguma coisa. Então, o olhar sensível, ele fala muito sobre isso, né? E da escuta ativa e ter profissionais capacitados, Sim, preparados para lidar com o trajeto humano, né? O que o humano está fazendo dentro dessa empresa? Qual é o olhar que a gente tem para essa sensibilidade? Porque é claro que a gente está ali é, é, nessa busca de um espaço melhor, né? Mas que precisa ser de forma em comum acordo. Então, com a NR1, acho que também pode ser um caminho interessante, né? sim. Porque está colocando as empresas para olhar para a saúde mental dos seus colaboradores, tanto em questões de depressão, burnout, Burnout. né? Bipolaridade, enfim, também são diagnósticos que as pessoas vão tendo na fase adulta, depois de grandes traumas, né? Ter esses espaços na empresa, na faculdade, na universidade corporativa, que prepara, né, esse gestor também para esse aspecto é muito importante. A gente precisa É, pensar muito ainda nessa estrutura da, sim, da universidade corporativa, nesse lugar de preparo do gestor de forma cada vez mais humana, né? sim. Eu acho que eu acho que você colocou bem. Eu acho que é uma liderança humanizada, um espaço de escuta ativa, né? Sim,
essa preparação desse gestor, né, que vai acabar inspirando as equipes para que também eles aprendam como fazer esse acolhimento e essa inclusão desse profissional, né?